sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Radar Analítico. Eu sou Daniele Machado, sou psicanalista, especialista em relacionamentos, mais ainda em relacionamentos abusivos, e tenho uma formação em neurociência com pós em neurociência do comportamento. Aqui no Radar Analítico, a gente fala sobre assuntos voltados para a mente. Então, se você gosta de psicologia, de neurociência, saúde mental como um todo, psiquiatria, psicanálise e assuntos que vão trazer para você um desenvolvimento humano, esse aqui é o canal. Então, já começa seguindo. Mesmo que você não conheça, dá um seguir e um curtir, que eu garanto que aqui o conteúdo vai ser legal, porque eu não sou boba e eu trago gente muito boa aqui. Quem não assistiu os outros episódios, já segue o canal, já ativa o sininho para você ser notificado e vai assistindo o que a gente tem por enquanto, tá? Eu sei que a gente tá começando, mas, como eu falei na última gravação, que eu tava com a Karina Pirró, é um canal pequenininho, bebezinho, mas é aquele bebezinho estridente. A gente veio pra fazer barulho. E hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível, mas antes de apresentar, eu vou falar pra vocês sobre o nosso patrocinador. A habilidade de falar inglês é uma das mais importantes do mundo hoje. Mas tem tantos cursos e métodos para ensinar inglês que é difícil a gente encontrar um que realmente funcione. Na Excellent Global, o ensino do inglês é levado a sério. Eles estudam o funcionamento do cérebro na formação de memória e aprendizado do idioma de um modo super curioso. E usando esses conhecimentos, eles utilizam uma fórmula que não só funciona, como é muito mais rápida que qualquer outro método. Na Excellent Global, você não sente dificuldade ou passa por estresse, porque não é obrigado a ficar fazendo as tarefas. Em todas as aulas, o conteúdo anterior é revisado. Conforme você avança, o conteúdo vai sendo avançado também, respeitando o tempo de cada um. Com foco em conversação sobre tópicos que dizem respeito às áreas do seu interesse. Olha só que legal isso. Na verdade, a conversação na Excellent Global é praticada o tempo todo. E é por isso que o método funciona e funciona rápido, tá? A hora é agora. Falar inglês fluente, o sonho é seu, mas a missão é da Excellent Global. A unidade de Campinas está em parceria com o Radar Analítico e oferece para você um desconto especial. Para ganhar esse desconto e começar a elevar agora o nível do seu currículo, você vai lá no link que eu vou deixar aqui na descrição, já começa a seguir o @ da escola, envia um direct com a palavra radar, que a Elida vai te atender com aquele carinho e atenção que é característico dela. Vai lá, não perde tempo. Bom, é isso então, recado tá dado. Quer falar inglês? Precisa falar inglês, na verdade, hoje, como eu falei, é uma língua muito importante e a gente precisa estar conectado, né? Vou falar com o meu convidado aqui e vou apresentar agora para vocês Fermento, do podcast do Sem Groselha. Seja bem-vindo, meu querido, que prazer enorme estar aqui com você. Tô muito contente mesmo, de coração. Obrigada por ter vindo. Pô, obrigado. Eu que agradeço o espaço, agradeço demais o convite. O estúdio muito bonito, é uma honra estar aqui contigo para conversar. Já vi que... Eu gostei do que tu falou, que é um podcast que ainda é pequeno, mas já veio para fazer barulho, assim. Eu dei uma olhada no jeito que tu tá conduzindo as coisas, assim, e eu já vejo muito potencial, né? Eu acho que eu tenho um pouco desse olhar, porque eu sei que quando eu comecei eu era muito terrível, sabe? E eu vejo que tu tá começando muito bem. Ai, eu já vejo essa diferença, assim. Quando eu comecei, era, tipo, tava meio que tirando mato, não tinha muitas referências e tal, mas só pela estrutura, pelo jeito que tu conduz, pelo jeito que tu tá fazendo, assim, eu já vejo muito diferente. Que gostoso, que quentinho no coração ouvir isso, mas eu vou dizer pra você, cara, isso tá sendo muito na raça. Eu também tô ainda, né, com uma navalha aí, cavando o meu espaço, mas eu fico muito feliz mesmo, vindo de você, que é um cara que já chegou lá, né? Pra mim é muito importante. Obrigada de coração. Legal. Antes da gente começar esse papo, eu vou te dar a lembrancinha aqui do Radar Analítico, porque não é justo você ficar aqui com a boca seca, né? Então aqui, ó, é do ateliê da Vanessa, que também é nosso patrocinador, tá? Se você precisar, tem um podcast aí, precisa fazer caneca ou lembrancinhas pros seus convidados, aqui, ateliê da Vanessa. Oh, que bonita. Vai ter no link também. Ai, bonita, né? Nossa, personalizadinha. Personalizada, cara. Pô, A gente não tá brincando, que não. Que ficou bem bonita, pô, bem linda. Vem um chocolatinho, que é pra vida ficar doce. Bom demais. Eu sei que você é todo light. Obrigado, o chocolatinho, se você quiser deixar aí. Que eu... Obrigado, muito linda a caneca. Ó, já tá esterilizada. Então vem cá que eu vou te servir de água, porque tá bom. calor demais, né? Tá calor Tá calor. Aqui em Campinas, né? Aqui em Campinas tá calor.
E aí a gente veio no carro, né? numa Tem essa... Vai vir um torozão. Vai vir. Aí deixa vir, né? Deixa vir, vai fazer o quê? Deixa vir. Vai brigar com ele? Ele vai vir de qualquer jeito. Fer, eu te chamo de Fer, você viu? A gente começou a fazer umas trocas, né? Ali no WhatsApp. E de fato, você falou uma coisa sobre mim que é verdade. Eu sou muito cara de pau. Tu já manda na lata. Eu já, né? Não vou, eu vou falar, eu vou mandar, porque eu tenho, né? Já. E aí eu nunca que eu imaginei, né? Que você ia estar aqui. Porque você já é uma pessoa que chegou lá. E eu me lembro uma vez, eu gosto muito de um psicólogo chamado Rossandro Klingen, que ele fala assim, que quando a gente está numa jornada desafiadora, quando a gente tem um propósito desafiador mesmo, sabe? Grande, como, por exemplo, um podcast, mas isso serve para uma ascensão de carreira, um desejo de mudar de país, alguma coisa que é diferente, que é grande. A gente tem 3 forças contrárias nesse momento. São elas, 2 que te puxam para baixo e outra que te empurra. E quando eu ouvi isso, eu senti que é muito verdade. Porque olha só, vamos colocar o podcast como a ideia, né? Eu tenho a ideia de montar um podcast. Então, neste momento, que é desafiador, essas 3 forças vão atuar no sentido contrário para o teu objetivo. A primeira é a força do amor e da proteção. A segunda é a força da inveja. E a terceira é a força do medo, talvez. Então, a primeira, que é a força do amor, é aquela que acontece em geral com as pessoas que te amam mesmo, né? Teu parceiro ou tua parceira, pai, mãe, a galera que torce por você e é genuíno. Então, eles vão falar assim, cara, não faz isso, é arriscado. Tá legal, tá bom o que você tem. É um caminho mais seguro. É um caminho mais seguro, né? Não vai não. Medo de você se machucar. De certa forma, tá te puxando pra baixo. Sim. Primeira força contrária, né? Ok, a gente até entende a boa intenção, mas puxa. A segunda é a força da inveja. Que é aquele indivíduo que também quer, só que não tem coragem de ir lá e fazer acontecer, vê o teu potencial, vê que muito provavelmente você vai chegar lá. E a inveja é aquela coisa, né? A pessoa não só não quer, a pessoa não só deseja o que você tem, ela quer que você não tenha. Então ela fala, cara, é muito arriscado, não vai dar certo, cara, cuidado, é perigoso. É muito parecido com o primeiro, né? O movimento é o mesmo, mas a motivação é outra. Na verdade, ele não tá preocupado que você se dê mal. Ele não quer que você chegue lá. Sim. Simples assim. Então, te puxa. O outro é de cima para baixo. Qual que é essa? É aqueles que já chegaram lá. E que não querem competição. Cara, você pensa que é fácil? A cobrança é muito forte aqui em cima. Você rala muito. Eu queria estar de volta na tua vida, né? Fica onde você tá, na boa. Tô te falando, tô te dando um toque, né? O amigaço. É aquela que te empurra pra baixo. Sim. Então, quando a gente tá nesse movimento, fermento, ou a gente vai com garra ou a gente vai com garra. Não tem opção, né? E eu acho que pra todos os projetos que a gente tem na vida, talvez a gente enfrente essas questões que tu colocou. E até outras, né? Eu me identifico totalmente com isso que tu falou. Eu não tive muita resistência, por exemplo, da minha família, assim, eu sempre fui criado muito sem limites, até talvez sem limites demais, assim, eu já apanhei muito da vida por ser muito corajoso, eu fui aprendendo, né, mas isso me possibilitou sonhar qualquer coisa, então isso é bom, de certa forma, mas às vezes pode ser perigoso, eu aprendi a controlar o perigo, então agora se tornou só bom, mas essa segunda força que tu falou da inveja, eu acho que eu passei muito isso com os amigos, sabe, quando eu fui começar mesmo, eu lembro claramente de contar para algumas pessoas empolgado, falar do projeto. Cara, eu vou abrir um podcast, tá, vou fazer assim, 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 eu sou um cara curioso, não sei o quê, tô empolgado, blá, 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 já fui ver câmera, comprei microfone, comprei cortina, não sei o quê, e falar para mim, porra, irmão, que tu vai fazer um podcast? Pô, quem que vai querer te ouvir?
Essa é a frase, assim, talvez mais marcante. E acho que nada pode ser mais desmotivador do que isso, mas tu só é um louco enquanto não deu certo. A partir do momento em que deu certo, tu não é mais um louco. Tu é um gênio. Tu para de ser um sonhador e tu é um realizador. Em algum momento, ao longo do caminho, teu sonho virou realidade. Então, sei lá, velho. A pessoa às vezes tá sonhando em ser qualquer coisa que disseram pra ela que ela não pode ser, e ela vai ser taxada como louca sempre até acontecer. A hora que aconteceu, ela não é mais um sonhador, não é mais um louco. Em algum momento vira. E todas as pessoas que a gente admira, todas as pessoas que têm sucesso extraordinário, que são inspiração para milhares de pessoas hoje, em algum momento elas foram porra nenhuma. Em algum momento elas não souberam nada. Em algum momento o melhor pianista não soube tocar uma nota. Em algum momento o melhor jogador de basquete não sabia acertar uma cesta. Todo mundo começou burro, sem saber nada e errando. E sendo desmotivado pelos amigos, sendo desmotivado pela família, sendo desmotivado por todo mundo que estava ao redor. Só que eles eram considerados lunáticos até eles persistirem ao ponto de realizarem. E quando eles realizaram, eles deixaram de ser loucos e passaram a ser gênios. Nossa, eu me conecto muito com isso, porque se tem uma frase que eu tenho muito registrada na minha cabeça, é de ouvir a minha mãe dizendo: você vive no mundo da lua. Sonhadora, sonha alto. E de fato, eu sou mesmo, sempre fui. Talvez às vezes até isso me trouxe alguns prejuízos. Mas isso também te trouxe até aqui. Com certeza. Então, assim, é interessante esse movimento, né? Porque ainda hoje, quando eu gravei o Stories falando que eu ia receber você aqui, eu coloquei uma pergunta, quem sabe quem é? Aí eu coloquei uma charadinha, brincando com o nome do seu podcast, né? E aí, quando eu contei para uma pessoa uma das poucas que responderam, e ela falou: cara, que legal o teu trabalho, Dani, tô acompanhando, parabéns, tal. E falei para ela, eu falei: nossa, você é uma das pessoas que eu conto, assim, não encho uma mão de pessoas que falam isso para mim, né? Parabéns, que legal, que, né, tu tá te desenvolvendo, tá acontecendo, você tá... Isso entristece, de certa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, fortalece. E eu acho que com isso a gente vai aprendendo a ser mais seletivo, né? E a não abrir tanto as nossas expectativas ou os nossos planos. Porque, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito expansiva. Eu faço amizade muito fácil. Bom, né? Você viu, a gente tá aqui hoje, né? A gente se conhece há pouquíssimo tempo e eu tô Fer pra lá, Fer pra cá. Assim, Fer de fermento. Fermento já é um apelido. Sim, é o Ou apelido. Ou seja, eu te chamo do apelido do apelido. Alguém te chama de Fer? Cara, tem pessoas que me chamam de Ferma. É um apelido, mas tu foi mais íntima ainda já. Fer. Daqui a pouco é Fê, né? O apelido do apelido do apelido. Teu nome é? Victor Hartmann. Victor Hartmann. Por que fermento? Conta aí. É porque eu sou alto, pô. E daí a galera falava que eu comia fermento. Ficou esse apelido aí, olha só. O que eu sou, então? Tipo, não cresci? Faltou fermento? Faltou. Tu tem que ser outra parte do bolo. O embatumado. Ferrou. Mas isso que tu falou sobre a questão de o reconhecimento, o apoio, o problema é que a gente cria expectativas na nossa cabeça de que a gente vai adquirir reconhecimento e amor e incentivo e conforto das pessoas que estão ao nosso redor. E o que eu aprendi ao longo da jornada, e eu acho que eu aprendi isso também vendo várias pessoas que trilharam jornadas parecidas falando, é que os aliados, eles vão se mostrando ao longo do caminho. E eles muitas vezes não são as pessoas que estavam lá no teu mundo comum antes de tu iniciar a tua jornada. Sim. Então, é mais fácil, né? Tem uma frase que é dita, repetida, e eu acho que tem muita verdade nela, que é mais fácil um cliente virar um amigo do que um amigo virar um cliente. Então, eu tenho hoje, assim, sei lá, vamos dizer que eu tinha vamos botar no meu círculo de amizades que eu tinha uns 50 amigos mais próximos, assim, né? Englobando faculdade e pessoas que eu convivia no ensino médio e tal.
Dessas 50 pessoas, eu acho que 2 acompanharam o meu trabalho e incentivaram isso de alguma forma. Enquanto que hoje, de pessoas que são meus fãs, que acompanham o meu trabalho na internet, etc e tal, eu tenho dezenas que se tornaram meus amigos, que se tornaram sócios, que se tornaram pessoas que eu confio, pessoas que são importantes, que eu fiz amizade, que eu indico elas pra tal coisa, que elas me indicam pra tal coisa, que eu troco ideia. Então, os verdadeiros amigos, os verdadeiros aliados, eles aparecem ao longo da jornada, dependendo de onde tu tá Mas, indo. por exemplo, né? Faz super sentido. Mas você acha que isso não acontece porque, por exemplo, essas pessoas que estão com você hoje te conheceram já como fermento? Eu acredito que isso aconteça porque a gente muda o tempo todo. E à medida que a gente vai mudando, a gente se transforma em outra pessoa e essa outra pessoa pode não ser uma pessoa que é amiga daquela antiga amizade. Então, antes eu era um cara que bebia, só pensava em pegar mulher, em fumar maconha, em fazer um monte de besteira. Desperdiçar tempo, da minha visão de hoje. E eu tinha muitos amigos que estavam conectados com isso. A partir do momento em que eu mudei esse meu comportamento, buscando coisas mais significativas pra minha vida, esses amigos, eles foram naturalmente se afastando. Deixou de fazer sentido estar ali com eles, né? Porque E assim como pra eles. O que une as amizades são os interesses que tu tem em comum. Então, eu não tenho necessariamente como esperar que eles vão me incentivar nessa outra jornada. Porque talvez eles me incentivarem a parar de beber é uma espécie de incentivo a deixarmos de ser amigos. Porque às vezes o que une uma amizade é algo que faz mal. Como tu fala de relações, às vezes o que une um relacionamento é algo que faz mal pros dois. Então, eu aprendi ao longo desse processo que, cara, os aliados, os inimigos, as pessoas que estão perto, as pessoas que estão longe, é uma dinâmica, cara. A vida, ela vai te mostrando quem é naquele momento. E quem não é também, né? E quem não é, principalmente, eu diria. Então eu tenho uma relação com aqueles amigos antigos. Hoje, cara, eu consigo ir, ver eles, curtir, me divertir. Mas não é quem eu tô no dia a dia. Hoje quem eu convivo no dia a dia, cara, quem tá na mesma pegada que eu. Quem tá buscando produzir conteúdo, aprender sobre a vida, se desenvolver nos mais diversos aspectos. Cara, eu desenvolvi uma amizade com os convidados sem groselha, com o Evelyn, com o Guto, com o Andrei, com essa galera que tá nessa Andrei mesma Maier? vibe. Meu professor. Ah, ele é maravilhoso. Fiz a minha pós com ele em neurociência do comportamento. Ele é perfeito. Andrei, ai, amigo dele, vem aqui. Ele é maravilhoso. Incrível, incrível. Então, a vida vai te mostrando isso. Só que se tu não compreende isso, tu acaba sofrendo muito. Porque tu fica sempre naquela esperança de tentar mudar aquelas pessoas. E às vezes é mais fácil tu mudar as pessoas que estão ao teu redor do que mudar as pessoas que estão ao teu redor. Entende? Sim, entendo. É muito difícil transformar. Cara, eu passei por isso com a minha família, velho. Tu não consegue transformar a tua mãe. E o desejo vem, né? Porque você fala, pô, é legal o caminho. Meu, é muito melhor. Vem, né? Não, tu vem aqui, tu descobre, cara, tu passa por uma jornada, tu descobre uma parada assim, ó, que muda a tua cabeça. Tu aprende com o Andrei que tu precisa dormir, tu entende o sono e tal. Você quer que os outros façam isso, né? Você quer esse bem pro outro, né? Exato, pô. E aí a pessoa, ela não vai. Não vai. É uma escolha, porque é uma escolha, né? Isso. E porque não faz sentido pra ela. Só que o problema é gastar energia com isso. Eu, durante muito tempo, eu gastei muita energia com isso. Te paralisa, né? Te paralisa e te deixa frustrado. Porque tu investe energia em algo que não se mexe. É como se tu estivesse tentando empurrar uma parede. Sim. E a pessoa não quer. Então, quando eu parei de empurrar essas paredes e tentei parar de tentar trazer as pessoas que estavam ao meu redor pra minha jornada, e eu deixei elas pra trás, cara, a minha jornada ficou tão melhor. E eu comecei a viver tanto isso e essa evolução que algumas dessas pessoas começaram a ver, opa. Então é aí que tá. É o exemplo, né? O exemplo. Não adianta você querer ficar puxando. Até porque a jornada é individual. Exato. É de cada um vai ter que dar teu passo. A gente pode até, de repente, querer colocar, né, inserir, fazer algumas inferências, né, abrir algumas portas, tentar ajudar uma coisa ou outra, mas a pessoa tem que querer. Exato. E é uma escolha. E não é adianta. Subjetivo. Se tu tem alguém da tua família, o cara é um bêbado, o cara é não sei o que, cara, oferece uma ajuda, fala, cara, o dia que tu quiser uma ajuda, não sei o que, eu te ajudo. Não força, velho. A pessoa tem que se fuder.
A pessoa tem que viver a própria jornada. Tu pode levar o conhecimento, tu pode dar a oportunidade, tu pode 1 dia, 2 dias, tu pode falar pra pessoa, cara, o dia que tu precisar, eu tenho um caminho, o dia que tu estiver sofrendo com isso, eu te ajudo. Pô, eu já conversei com um especialista em álcool, em psiquiatra. Tu dá o caminho, tu fala assim, cara, existe um caminho, mas não é a tua função gastar a tua energia e se sentir frustrado com aquela vida que a pessoa tá escolhendo ter. A pessoa tem que se ferrar. A pessoa é a escolha dela, velho. Não tira dela o direito de escolher. Deixa ela se ferrar. Até porque faz parte do aprendizado dela, né? Faz parte. Você tem uma cabeça muito legal, Fermento. Você é novo, cara, você tem 29 anos, né? Às vezes, sim, sou. Mas a gente não é bom o tempo todo, né, cara? Não adianta. É que eu vou revelar aqui, é os grisalhos, pô. Aqui, ó. Se tu olhar aqui a lateral. Mas é o charme, aqui, ó, é o charme. É só grisalho. É o charme. É sabedoria. Vou aprendendo, vai ficando mais grisalho. Mas essa... Nossa. Eu não quero, não. Se for assim, eu abro mão da sabedoria. Isso é só pra você, tá? Tá, então tá. Me conta aí, cara. Tua formação, o que você estudou? Não tem nada a ver com a área, né? A galera escuta eu falando às vezes e pensa, cara, será que esse cara é psicólogo? Será que esse cara é filósofo? Eu não pesquisei nada. Eu falei assim, normalmente eu vou, né, olhar as pessoas que eu convido e falar assim, vou saber um pouquinho. Eu falei, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu não quero fingir uma surpresa. Então, tudo que você me falar aqui, de fato, eu não sei, tá? Sim, sobre você. Eu gosto bastante dessa abordagem. Eu faço isso no podcast também. Eu só sei o básico da pessoa pra poder ter a curiosidade, que é o motor da conversa, né? E que, na minha opinião, é inclusive o motor da vida, né? Sim, a curiosidade. é o que nos move, né? É o que nos É move. o que eu não sei, é o que eu não tenho. Exato. É a falta. Movido pela falta. Buraco infeliz. Cara, eu na verdade, eu sou engenheiro civil. E, sim, nada a ver, né? Uou, trabalhou nisso, não? Eu cheguei a fazer estágios nisso, mas quando eu me formei, eu já sabia que eu nunca ia atuar. O diploma tá lá numa gaveta. O que aconteceu? Quando chegou o terceirão, eu sempre fui uma pessoa com muita curiosidade sobre todas as áreas, né? Eu sempre gostei desde biologia, história, geografia, matemática, física. Eu tinha múltiplos interesses, a maioria deles relacionados a pessoas. E aí, quando chegou no terceirão, eu tinha que escolher alguma coisa pra fazer. Porque a é pressão, assim que né, do tal do vestibular. Assim que como é que se diz? Assim que é o roteiro da vida, né? Tu chega no terceirão, tu não pode escolher não ser nada ou escolher ser tudo. Tu tem que escolher alguma coisa. E aí eu cheguei e falei, cara, eu gosto bastante de física, de matemática, era o que eu mais tinha afinidade. Vou fazer isso aqui, vou fazer engenharia civil, prestei. Aí passei na Universidade Federal lá de Santa Catarina. E aí quando começou a faculdade, eu comecei a perceber que eu não tinha motivação para estudar as matérias. Eu comecei a ir mal, coisa que eu nunca ia. No colégio tirava tudo de letra. Mas eu comecei a ir mal porque eu não conseguia estudar para uma prova, velho. Eu não tinha interesse por aquilo. E daí eu fui levando a faculdade meio arrastado, até que eu encontrei as atléticas. E aí eu fui vice-presidente da Atlética de Engenharia Civil, comecei a organizar os eventos lá da faculdade, me envolver com festa para 10 mil pessoas e tal. E eu fui percebendo, cara, eu tenho muita motivação para isso aqui. E não era só, pela putaria, pela zoeira, pela bebedeira. Tinha isso muito. Só que era assim, eu curtia preparar o espetáculo que as pessoas iam desfrutar. O backstage, né? Você gostava? Sim. Contratar os artistas, preparar a iluminação de palco e vai passar um vídeo e daí as pessoas vão pensar que aconteceu isso, daí apaga a luz, acende a luz. E no dia eu ficava olhando as pessoas assim, eu ficava, nossa. Que delícia, né? Acertei aqui, errei aqui, a próxima eu vou fazer assim. E aí eu fui percebendo que eu tinha um tesão, um fogo no olho de preparar um espetáculo para as pessoas. E aí, então, isso já era um indicativo de o que me motivava, o que me fazia virar à noite, eu não ganhava nada. Legal você ter tido essa percepção, porque às vezes as pessoas passam a vida e não se atinam pra isso, né? Eu fui demorando, Porque essa trajetória da faculdade levaram 6 anos. Ah, você fez a faculdade inteira? Eu fiz a faculdade inteira. Garra. Eu fui percebendo, só que daí quando faltava 1 ano e meio, 2 anos pra eu me formar, veio a pandemia. Aí chegou na pandemia, não tinha as festas, não tinha as matérias, era só um domingo todos os dias, tenso, né? E aí eu olhei pra minha vida e falei assim, cara, eu vou me formar daqui 1 ano e pouco, e o que eu vou fazer se eu não quero ser engenheiro civil e se eu tenho tesão nessas coisas? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? O que eu posso fazer que eu vá viver uma vida feliz? Assim, eu nem pensava nem em dinheiro, na verdade, nem me importava, eu só queria fazer uma vida que eu conseguisse sobreviver, né? E tivesse sentido. Exatamente, eu queria sentir aquela parada. E aí, na época, eu acompanhava muito o Flow Podcast, era o único podcast que existia. E daí eu comecei a trocar ideia com um amigo, ele tava na mesma vibe, a gente falava já, cara, vamos fazer um canal no YouTube, porque a gente se comunica bem, porque a gente tem umas ideias criativas, blá, 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 dá pra viver disso, não sei o quê. E daí a gente falou, cara, vamos fazer um podcast.
Vamos fazer. Só que não tinha grana, não tinha nada. Eu peguei, tinha tipo R$1.000 na conta, fui lá, comprei os 4 microfones, cortina, bati na porta de um estúdio, falei pra eles, cara, ó, tem um negócio aqui que eu sei que vai dar certo, eu vou dar minha vida, vocês só precisam disponibilizar o estúdio de vocês no horário que vocês não usam. À noite, de madrugada, o que vocês quiserem. Só me dá o estúdio, eu pago um operador profissional pra não danificar os equipamentos e a gente toca e vocês entram como sócios quando dá certo, porque vai dar certo. E aí, assim, nasceu o Sem Groselha. Putz, que legal. Que legal. Foi loucura. Putz, essas histórias motivam mais ainda, né? Sim. Não só porque eu tô começando nisso, mas eu acho que motivam todas as pessoas que te ouvem e pensam, cara, será que o que eu faço me mobiliza do jeito que ele tá falando? Que você fala, o teu olho brilha. A gente vê vida, vê pulsão de vida, vê desejo, vê alegria. E às vezes as pessoas vivem meio que no automático, tentando seguir regras impostas pela sociedade. Porque, como você disse, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Acabei o terceiro. Roteiros, né? Pré-moldados. É o que eu teria... Mano, quem assiste, quem me conhece um pouco mais, tenta... Ou tá só assistindo esse episódio, tenta me imaginar sendo um engenheiro civil, cara. O prédio ia cair ou eu ia pular do prédio. Não, ou você... Não, opção. assim, você poderia até ser um engenheiro civil muito bom, eu acredito, porque você não é o tipo de cara que faz coisa meia boca. Você vai fazer... Mas imagina... Você ia ser infeliz. Quando eu ia suprir a minha necessidade dessa curiosidade que eu tenho sobre, sei lá, sobre biologia. Talvez você fosse botar isso. E aí eu acho que tem tanto sofrimento. Exato. As pessoas às vezes não vivem o sentido real da vida. Talvez, aquilo que eu disse, talvez até nem pensem sobre isso. Porque vivem cumprindo regras de sociedade. Só que a questão é, eu sempre acho que existe algo que essa pessoa possa encontrar que ela é capaz de... Que é o Ikigai, né? Aquele conceito japonês. Exato. Cara, que a sociedade precisa, que a pessoa ama fazer, que ela é boa em fazer e ela vai ser remunerada por isso. Eu acho que todo mundo consegue encontrar algo assim. E quando tu encontra isso, tu vai ser o melhor nisso que existe. Porque assim, eu acho que ninguém que não tivesse uma lenda pessoal, um Ikigai ou um propósito relacionado a ter um podcast teria aguentado passar pelo que eu passei. Entende? Eu não acho que é um propósito único. Eu nasci pra ser host de podcast. Não. Mas aquilo reúne características que tem muito a ver com a minha personalidade e com as coisas que me motivam. Se eu não tivesse a motivação, eu jamais teria aguentado. Eu teria desistido em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano e meio, 2 anos. Quanto tempo levou pra coisa virar? Ela foi virando em diferentes etapas, mas em 6 meses a gente juntou 1.000 inscritos. E depois do 6º pro 7º mês a gente tinha 20 mil. Então, do 6º pro 7º mês... Foi um exponencial, assim. E aí foi. Só que ter inscritos não quer dizer que a gente tinha dinheiro. Ter inscritos não quer dizer que... Cara, é um podcast. São 3 câmeras, convidado. Eram 5 sócios. Então, a gente... Pra dividir as tarefas, pra tudo, assim... Pra conseguir viver disso, etc e tal. Cara, foram, sei lá, 2 anos. Pensando em desistir, sinceramente, quase toda semana. Então, é muita coisa. Se não fosse algo alinhado com a minha personalidade, se não fosse algo alinhado com com eu ser bom, com a sociedade precisar, com eu ganhar dinheiro e com eu amar fazer, eu não teria conseguido. E eu acho que as pessoas que atingem o sucesso, elas só conseguem porque elas encontraram essa direção. Elas estão atirando a flecha na direção certa. Porque se não for, tu vai ver, o que mais tem é podcast que não passa do 20º episódio. Entende? Porque a pessoa começa animada pra fazer, ela percebe. É difícil, existe uma barreira, existe... são 3 câmeras, é convidado, é mais difícil que um canal tem comum. Altos e baixos, algum tem visualização, outro não tem nenhuma, outro não, você vai falando, né, vai... Não, e, cara, quando a gente começou, entrava ao vivo o episódio, tinha 10 pessoas assistindo, 5, 4, e daí tu pensa, meu Deus, dessas 10 pessoas, 4 são os computadores que eu deixei em casa pra assistir. Eu sei bem como é isso, uma vez eu fui... Me lembrei agora que você falou, uma vez eu era um projeto de palestras, várias palestras num lugar, e aí eu ia falar sobre personalidade, alguma coisa assim. Não, foi sobre sono. Ninguém se inscreveu. É isso. Tipo, nobody. E é foda. Muito porque isso foda pega no isso. nosso ego. Mas e quem falou que eu desisti? Exato. Aí tu fez outra. E outra, entendeu? Aqui, claro que eu fiquei super chateada, fiquei mal, fiquei me julgando.
não sirvo pra isso, né? E eu mesma passei remédio na minha ferida, porque nessas horas é você ou você, né? É isso. É você, no final é você com você, né, cara? Isso que é mais... Isso que eu chamo de zona de arrebentação, sabe? Quando tu vai surfar, tu tem que passar a faixa de arrebentação. Você surfa? Surfo. E isso é a coisa mais difícil, muitas vezes. O mar tá muito grande, tá vindo muita onda, tu tem que conseguir remar pra chegar no fundo. Essa parte de remar pra chegar no fundo e tá vindo onda na tua cabeça e tu passa por baixo, remando contra. é difícil, tu tá remando contra. Essa faixa é a faixa de tu começar um podcast e ter 2 visualizações e tu pensa em todo o trabalho que tu teve pra fazer aquilo, pra tu conseguir o convidado, pra tu pagar um Uber pra ele, pra vir pra não sei da onde, pra chegar e o episódio ter 10, 15, 20, 100 visualizações que seja, e nunca bate a tua expectativa. É tu fazer uma live e ter 6 pessoas assistindo, é tu lançar um curso e ninguém comprar. Isso é faixa de arrebentação. A galera morre ali. A galera se afoga ali. A galera desiste ali. A galera entra, rema e fala, pô, isso não é pra mim. Desistir. Só que se tu persistir e tu for aprendendo nessa faixa de arrebentação, como remar melhor, qual que é o melhor canal pra tu entrar, aonde que tá a tua... O quão profundo você tem que abaixar na hora de você passar aquela onda. Exato. Eu peguei onda também. Tu vai pegando a manha. Vai pegando a manha. E aí você pode aproveitar e surfar nas ondas, né? Aí tu chega... Na hora que você chegar no lugar certo. Pô, eu tive que passar por episódios com 5 pessoas assistindo pra ter episódios com 5.000 pessoas ao vivo assistindo. Sim. Não tem como tu chegar nas ondas pra surfar se tu não passou pela arrebentação. Até porque, vamos combinar que se a gente pular essa etapa, a gente não vai dar o valor suficiente. Isso é meio clichê, mas não é sobre isso que eu vou falar. Se a gente não pular essa etapa, a gente não consegue se preparar para viver de verdade aquilo que tá lá. Porque quando você faz isso com dificuldade, seja lá o caminho que for, um podcast, qualquer coisa, quer abrir uma loja de vender Xing Ling, você quer abrir uma loja de chocolate, qualquer coisa que você coloque como projeto, se a gente não vencer as etapas difíceis, a conquista não tem o mesmo sabor, né? Eu acho que, além do sabor, a gente não vai ser bom o suficiente. Se eu não souber passar pela arrebentação e se eu não souber surfar ondas menores, a hora que vem uma onda grande, ela te engole e tu não tá pronta. Não tá forte o bastante. Se chegar... É a história da borboleta, né? Se a gente quebra o casulo antes, ela não voa, porque ela não fez força o suficiente, né? Aquele processo dela fazer a força pra sair. E eu acho que é mais ou menos isso também, né? Hoje, se tu receber um convidado muito grande, talvez não seja bom pra ti. Essa é a verdade. Eu vi momentos em que não existe o tá pronto, mas existe ir pegando a onda que é um pouquinho mais difícil do que a onda que tu pegou anteriormente. Tu ir aprendendo a surfar. Porque se vem algo que tu não tá preparado, tu é engolido por aquilo. E tu, às vezes, desperdiça uma oportunidade, entende? Então, é tipo, se alguém hoje me desse um corpo perfeito, né? Um corpo que fosse muito mais forte, que fosse um físico, talvez, que eu sonhe em ter. Quanto tempo eu conseguiria manter esse físico? Não, e outra, eu acho até que isso é bem legal isso também, mas assim, o processo amadurece, né? Se eu não passar pelo processo do amadurecimento, talvez eu não tenha nem maturidade para lidar com o lugar que eu cheguei de repente. Sim. Tu não se sente, tem muitas questões, tu pode não se sentir merecedor. Exato. Tu pode não estar preparado, né, emocionalmente. É sempre assim. Se tu não constrói, tu não merece. Se tu não constrói, tu não sabe manter. É isso que eu acredito. Se eu tivesse hoje o corpo perfeito, muito mais forte, muito mais rápido, eu perderia isso. Eu corro, né? Se eu fosse hoje, magicamente, muito mais rápido do que eu sou, eu perderia isso. Porque eu não sei treinar pra ser tão rápido que é o suficiente pra manter aquilo. Eu não sei comer o suficiente pra ter o corpo que eu sonho em ter. Ainda. Eu tenho que ir construindo. Quando eu terminar de me lapidar, eu vou estar pronto. A gente é o que a gente merece. A gente é o que a gente constrói. Não tem outro caminho. Não tem um atalho. Não tem pílula mágica. É um processo. E sabe o que é legal? É a gente não perder o time. Porque às vezes a gente foca tanto no objetivo, na meta, que a gente não vive o processo. E como você falou, né, que você curtiu o backstage, muito mais backstage de montar, talvez até do que o próprio evento. E a gente entender que
A vida tá acontecendo hoje, ainda que você tenha um objetivo, ainda que você tenha uma meta, é importante a gente viver o processo não focando só na meta, mas Exato. no que tá acontecendo ali. Eu sempre digo isso, que pra tu ser feliz, né, ou pra tu ter essa sensação de propósito, essa sensação de que tu tá indo na direção correta, tu tem que jogar uma bolinha e tu tem que jogar ela na direção correta, em primeiro lugar. Então, se eu jogasse a minha bolinha em, eu vou ser o engenheiro mais rico do mundo, vou construir os maiores prédios, eu nunca ia ser feliz, porque tava jogando a minha bolinha na direção errada. Mas a partir do momento em que eu joguei a bolinha, eu tenho que jogar ela não muito longe, porque senão eu me sinto frustrado, e nem muito perto, porque senão eu atinjo muito rápido e eu também vou me sentir perdido. Então, quando eu comecei o canal, por exemplo, e era a direção correta pra mim, eu sabia o que eu tava fazendo naquele momento, eu falei, cara, 1000 inscritos. Aí tu joga, aí tu se sente motivado, porque tu vai 1 inscrito, 2, 100, 150, e tu vai curtindo esse processo de ir atrás dessa bolinha, como se fosse um cachorro, né? Tu jogou a bolinha, porra, é longe o suficiente pra ele ter a motivação de ir atrás, ele tá feliz indo. Mas não é tão longe a ponto dele falar, não vou. Não vou. Se eu botasse 1 milhão de inscritos, como é que eu vou atrás de 1 milhão de inscritos com 0? Ninguém assistindo. E aí o que acontece? Quando tu pega essa bolinha, tu se deleita, tu sente o prazer de ter conquistado aqueles 1000 inscritos. E aí o que tu faz em seguida? Tu ajusta mais um pouquinho a direção. Com a experiência que você vivenciou no processo. Perfeito. Né? Que é isso que vai possibilitar de você enxergar como foi que você fez, quais foram os acertos, quais foram os erros. Pra fazer o quê? Que precisa parar. Pra jogar de novo. E aí tu determina, eu vou pro 10 mil agora. Exato. E aí tu sabe, a direção é aquela. O que eu fiz que deu certo? E daí depois de 10 mil, 100 mil agora. E daí, tu pega a placa do YouTube. Só que aí eu sou feliz indo até a placa e eu sou feliz pegando ela. É isso, é o processo. É o processo, Tu tem que ser feliz nos dois. Entende? A galera bota muito, às vezes, lá na frente, só ser feliz quando pega. E só se fode até chegar. Tu tem que aprender a ser feliz no processo. Se o processo tu não tá sendo feliz, tu não vai aguentar, velho. E na verdade, eu acho que, no geral, as pessoas acabam fazendo isso não só pra projetos, mas pra vida. Aquela história do quando eu me formar. E aí quando eu tiver minha primeira casa. Não, mas aí vai ficar top quando eu comprar aquele carro. Quando eu casar, quando eu tiver o filho, quando vier o neto. E aí quando vai ser, gente, que vai ser essa felicidade, né? Eu até tatuei aqui, ó. Eu adoro essa tatuagem. A vida é hoje. A vida é hoje. E uma ampulheta. É uma ampulheta. É minha nora que fez. Porque se a gente não vive o hoje, o que a gente tem? A gente só tem o hoje. Daqui a pouco eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso não é uma romantização no sentido de dizer, cara, eu não tenho dias ruins ao longo de ir buscar essa bolinha. Um monte. Tem dia que eu procrastino, tem dia que eu não quero trabalhar. Tem dia que você nem joga bolinha. Isso. Tem dia que eu tô desanimado, tem dia que eu tô me sentindo perdido. Mas eu sei o rumo que eu tô indo. É muito mais fácil eu passar um dia difícil, que é uma tarefa chata que eu tenho que fazer, se eu sei pra onde eu tô indo, sabe? Se tu tem uma direção, sabe? Esse cachorro, ele tá correndo, ele pisa num buraco no meio do caminho, tem um espinho, tem um dia que ele chora, mas ele sabe pra onde tá indo e tá gostoso ir. Se não tivesse a dificuldade também, qual que seria a graça, velho? Se tu estalasse o dedo e tu tivesse tudo que tu quer, pra que serviria a vida? Pra nada. Exato. Não teria graça. A felicidade seria tomar uma anestesia. Se tu pudesse tomar uma pílula hoje... Mas é muito feliz, isso, né, que as pessoas têm feito. Elas buscam infelizmente, isso. Né? Anestesiar. E sabe que, assim, na verdade, é um tiro no pé esse negócio de fugir da dor, né? As pessoas não estão se permitindo sentir tristeza, sentir dor, sentir tédio. São tantos distratores que hoje, se você não tem um sinal de internet, você já começa a pirar, né? O olho já começa... Dá tique. Né? Tipo, cadê a vida, né? E isso faz um mal tão grande porque até as emoções ruins têm uma função. A tristeza tem uma função. A dor tem uma função. É no momento que a gente tá triste que a gente para refletir. Porque quando tá tudo bem,
no geral, a gente vai movido pela emoção da alegria. Então, a gente vive. E a gente deixa rolar. A reflexão vem na hora que dói. E se as pessoas não estão suportando viver momentos de dor e de tristeza, e aí fogem para anestesias ou de remédios, ou de drogas, ou de a fuga em jogos de internet, pornografia e vício em celular e tablets, ela não desenvolve a força. É aquela coisa do antifrágil, sabe? Uhum. Ela acaba não suportando. E assim, a vida, você vai sofrer, você vai ter tristezas, você vai ter frustrações. Entender que isso faz parte do processo é muito importante. Achar que, não, eu consigo driblar, eu consigo distrair a dor. Tu tem que sentir a dor. Porque é tipo, tem algumas pessoas, é raro, mas existem pessoas que elas não sentem dor física, literalmente, né? Sim, sim. Tem um tipo de alteração genética. Tem. Essas pessoas vivem muito pouco, porque normalmente elas têm algum ferimento ou algum problema que acontece com elas e elas não sentem a dor e logo elas não vão no médico e elas acabam falecendo. Então, tipo, vi um caso de uma menina, sei lá, 20 e poucos anos, e ela foi no médico vai pra tratar um problema, alguma coisa, e acaba descobrindo que tá com uma hemorragia interna. Sim, sim. Só que a pessoa não percebe, porque ela não sente dor. Então, quando tu sente desconforto, ansiedade, tristeza em alguma área da tua vida, tem alguma coisa ali. Tu não tem que sentir ansiedade e tu pega aquela ansiedade, tu vai pro celular ficar vivendo anestesiado. Tu tem que olhar pra aquela ansiedade e falar, cara, por que eu tô ansioso? É uma preocupação real? Por que eu tô triste no meu relacionamento? Ai, não, tá, tudo bem, vou fumar um baseado aqui, foda-se. Vou fugir mais uma vez dessa dor. Cara, não. Olha pra isso e vê o que ela tá querendo dizer. Quer dizer, qual que é o papel daquele sentimento na tua vida? Exato, faz muito sentido isso. Isso tem muito a ver também com a ACT, que Sim. é a terapia de aceitação e compromisso, aonde você faz das emoções funções, né? E aí, sim, se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho uma paciente que chega na clínica, no consultório, queixando de ansiedade. Eu poderia falar para ela, eu vou te ensinar técnicas para você relaxar. Mindfulness, meditação, respiração. O que eu tô fazendo? Anestesiando. Eu tô anestesiando. Porque tá desviando o que... A questão é, ela trabalha 14 horas por dia, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem um chefe abusivo, uma relação tóxica com esse chefe, ela tá tendo problemas no casamento. O problema é a ansiedade? Ou é o contexto? Exato. Você entende? E se não tu adianta, anestesia ela... Ela não vê isso. Ela não vê. Quando Porque que ela vai tirar esse prego da pata? Quando se não que tiver ela vai doendo? entender? Exato. Quando ela vai entender que essa ansiedade tá vindo pra mostrar pra ela que tem alguma coisa errada aqui. Será que eu não preciso dizer não? Tá, mas eu não consigo. Ok. Vamos falar sobre isso. Por que não? Por que você... Cada sim que você diz pro outro é um não que você diz pra você. Uhum. É um medo de não ser aceita? É um medo de não ser útil? De magoar. De magoar, de não pertencer? Você entende que devagarinho a gente vai chegando no núcleo? Uhum. Exatamente. E é isso. E sabe por que é difícil as pessoas anestesiam? Porque olhar pra isso dói, cara. Dói, porque a gente chega numa falha nossa. Sim. Porque a gente chega numa falha nossa. Porque é muito fácil ela dizer, eu tô falando uma coisa hipotética, né? Não existe essa paciente, tô trazendo uma hipótese, mas é muito mais fácil ela dizer que o problema é o chefe que é tóxico, ou a empresa, até pode ser com uma empresa, né, que você tem um estresse ali, mas estamos aonde nos colocamos. Uhum. E os limites são aqueles que a gente bota. A gente bota. Então, é difícil olhar que, de repente, toda essa dor é causada por mim mesma,
Só acontece ou pela minha aquilo que tu permite. Ou pela minha permissão. Então, quando você chega nesse consenso, nessa consciência, a responsabilidade é tua, querido. Você, né, tem que lidar com isso. E aí? A questão, Fê, é que dá trabalho. Dá trabalho. E aí a pessoa entra nos casos, tu deve saber muito disso, que a pessoa prefere algo muito ruim conhecido do que a insegurança e o desconforto de não ter nada. Ela prefere ter um namorado abusivo que bate nela e ela não consegue se livrar por inúmeros fatores, mas um deles também por não querer, é isso que ela não conhece. ter. É isso que ela conhece. É ruim, mas é bom. Porque é o que eu entendi. É o que eu tenho. É o que eu tenho. É o que eu, inconscientemente, talvez, julgo que mereço. A gente, né, vai pra uma sorte de motivações intrínsecas do porquê uma pessoa fica num relacionamento abusivo. Aí dá um podcast sobre isso. Mas sim, é muito da pessoa. É óbvio que eu não vou falar para as minhas pacientes que atendo que são vítimas de relacionamentos abusivos, que é o meu nicho. É óbvio que eu não vou falar para elas que vocês estão onde se colocaram. Esse não é o manejo para esse tipo de atendimento. Sim. Né? Tu precisa colher. É lógico, sei lá, é lógico. Qual a metodologia mais? Mas quando essa pessoa sai desse movimento, quando ela consegue sair desse movimento, ela precisa olhar para isso. Sabe por quê? Porque senão ela entra num próximo. Ela entra num próximo, meu querido. Isso é muito comum, né? É muito comum. Num próximo relacionamento, se aparecer um cara top, legal, bonzinho, não serve. Não serve. Ela não entende que é amor. Aquilo não é amor. E assim, não é consciente, Fermento. É bem louco isso. É bem louco. A gente entra naquilo que foi vivenciado, naquilo que foi percebido por ela desde o começo da vida dela. Então tem uma parte que é muito da personalidade dela, que é um pouco da genética mesmo. Um pouco da vivência dela com os pais ou cuidadores, né? Alguém cuidou desse indivíduo, se ele chegou na fase adulta, alguém cuidou. Seja um pai ou mãe biológico, pessoa do abrigo, alguém cuidou. Alguém fez essa função de pai e mãe. E isso traz uma percepção sobre quem nós somos a partir do que o outro vai falar, né? Então, muito disso, dessa percepção de quem eu sou, vem das minhas vivências e do que eu fui levada a acreditar pelas vivências e às vezes pelas experiências que eu acabei vivendo que reforçaram essa percepção, mas que não me definem. Sim. Simplesmente isso não me em definem. Relação a tudo, né? A tudo. Porque a gente sempre vai ser algo que foi determinado pelas nossas experiências e pelo ambiente, né? Até é uma discussão que eu já tive inúmeras vezes lá no podcast sobre a existência ou inexistência de livre-arbítrio, porque... Eu também questiono isso, sabia? Teoricamente, a gente é... Não, tá tranquilo. A gente é determinado pelo ambiente, né? O ambiente seleciona os nossos comportamentos, né? Se tu vem aqui e... O tempo todo, se uma criança faz tal coisa e o pai aprova, e o pai sorri, ele vai repetir mais aquela coisa, e isso vai moldando o nosso comportamento em infinitas variáveis, incontáveis, né, que moldam a nossa personalidade. Só que a partir do momento em que tu tem acesso a esse tipo de conhecimento, a partir do momento em que tu olha pro cavalo que tá embaixo de ti, tu vê que existem rédeas, tu tem que assumir o controle em algum momento e tu pegar... Cara, eu não escolhi o meu cavalo, eu não escolhi a cor dele, as rédeas, eu não escolhi nem direito pra onde eu tô indo. Mas existe essa rédea, eu vou pegar Mas eu tô aqui. Eu tô aqui, vou fazer alguma coisa com o que aconteceu. Como é que é esse meu cavalo? Não, eu vou treinar ele, vou mudar ele pra direita, pra esquerda, vou virar, vou puxar. Porque senão sempre a gente vai achar justificativas pra gente ser um fracasso. E acha, viu? É muito fácil, né? Muito fácil. Quando eu comecei terapia, eu percebi que eu ia na minha psicóloga e eu analisava, quando eu comecei a analisar mais friamente, muitas vezes, eu não tinha feito nada do que tinha sido proposto de intervenção, né? Então, o objetivo é melhorar o teu sono, porque o teu sono tá horrível. E de uma semana para outra, muitas vezes, eu não tinha, em resultados práticos, feito nada. E eu chegava na próxima sessão só para justificar o porquê que eu não tinha feito. E cada vez eu encontrava uma justificativa melhor para não ter conseguido atingir. Você vai ficando bom naquilo que você repete, né?
Seja isso positivo ou não. Exato. E a gente é uma máquina de achar justificativa pro próprio comportamento. E em um Autossabotagem, determinado né? momento, eu falei assim, cara, eu preciso só chegar com o resultado. Não importa o que eu tenha que fazer, eu preciso chegar com o resultado. Quando tu bota essa mentalidade, funciona. Porque o que importa, no final das contas, é o resultado. Se tu chegar pro nutricionista, tu tá tentando emagrecer, cara, tu pode dar 200 justificativas. Ele vai tentar modificar para que tu consiga, numa próxima oportunidade, melhorar a tua alimentação e atingir esses resultados. Mas o que importa é tu seguir. Tu só vai emagrecer se tu seguir o que é pra seguir. É déficit calórico, é fazer atividade física. E repetidas vezes, né? Não adianta uma semana para, 2 semanas para. Não adianta. O nosso cérebro precisa de constância para mudar um hábito. Isso. Porque assim, você não se alimentar bem é um hábito ruim. Sim. Você não praticar uma atividade física é um hábito ruim. Se você quer ter o corpo sarado, você tem que treinar. Isso. Não adianta você meio que treinar uma vez. matemática. Não adianta você treinar uma vez na semana. Você tem que treinar todo dia. Isso. Né? E quando você não tem esse hábito, para você mudar, para você transformar um hábito ruim em um hábito bom, leva tempo. Então você precisa entender que vai demorar. Uhum. Você precisa entender que provavelmente você vai tropeçar algumas vezes e aceitar esse fato de que... Só que a grande questão é, leva tempo acertando. Leva tempo fazendo, não justificando por não ter feito. Exato. Então, pra tu ter o hábito de ir na academia, não adianta tu pensar, não, nos próximos 6 meses eu vou tentar. Não, tu tem que ir. E quanto mais vezes tu for, mais tu vai construindo esse hábito. Mas o hábito não é construído quando tu não faz e tu inventa uma desculpa. Nunca. O caminho neural só se forma quando tu executa. Você vai ficar bom em produzir desculpas. Exato. Essa é a questão. E as pessoas não entendem isso. Só que, cara, é óbvio que tu não vai conseguir de um dia pro outro simplesmente virar o Cristiano Ronaldo e tal. Tu tem que botar metas realistas pra tu construir os teus hábitos. Pô, se tu é uma pessoa que não treina, cara, tenta treinar 3 vezes por semana. Sabe? E mesmo assim, talvez tu vá falhar. Depois tenta treinar 4. Aí, quando tu falha, o grande lance, um dos principais problemas das pessoas é encarar o erro como uma frustração e ficar se martirizando. Enquanto que o erro, ele tem um valor muito grande como fonte de informação para que tu possa traçar novos planos para que tu diminua a chance daquele erro ocorrer. Sim. Então, por exemplo, se eu quando eu fui começar a fazer dieta, né? Primeira vez, nunca tinha feito. Foi ano passado que eu fui seguir... Eu sempre me alimentei bem, mas fui começar a fazer dieta contadinho caloria. Eu descobri que eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de ter um pote de Nutella ou ter um chocolate em casa. Porque quando tá fazendo dieta, pô, a dieta fica um pouco mais restrita, começa a vir umas vontades mais fortes. Eu descobri que se eu tenho aquele chocolate acessível, eu vou lá e vou comer em algum momento, eu vou quebrar essa dieta, vou descumprir com o combinado que eu fiz comigo mesmo e com o meu nutricionista. Adianta eu comer esse chocolate e ficar, puta, eu sou um bosta, velho. Por que eu fiz isso de novo? Eu nunca consigo cumprir aquilo que eu me propus, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Cara, eu passei a parar de olhar pros erros que eu cometo em todas as áreas dessa forma e comecei a olhar da seguinte forma. Cara, errei, não consegui, não aguentei. Por que eu errei? O que me levou a errar? Comprei o chocolate, né? Eu comprei o chocolate. Eu comprei a Nutella. Não tem Eu lá, tava você não muito compra. estressado. Eu tinha o iFood baixado no celular. Eu cheguei em casa Excelente e isso. o meu amigo pediu uma pizza e eu não resisti. O que eu posso fazer pra solucionar? Pô, eu posso não comprar o chocolate. Eu posso instalar o iFood do celular. Eu posso deixar as marmitinhas prontas. Eu vi que isso diminui a chance. É criar estratégias pra conseguir fazer valer o que você tem de propósito pra tu conseguir acertar. chegar no resultado. Porque como é que tu vai consolidar o hábito? Acertando. Tu tem que acertar. Sim. Várias vezes. Não importa o que tu faça. Cara, e as pessoas de sucesso que eu conheci, várias delas têm coisas ridículas que elas precisam fazer pra atingir os resultados, pra conseguir driblar. Cara, vou dar um exemplo meu pra não trazer o exemplo dos outros, porque... Mas as pessoas entram no meu Instagram, elas olham lá, porra, cara, eu já corri 21 quilômetros, eu treino, eu tenho um corpo legal, eu leio livro, eu faço um monte de coisa. A pessoa olha e fala, pô, esse cara tem muita força de vontade, deve ser um animal, ele resiste a tudo que precisa. Cara, eu não posso levar o meu celular pro quarto quando eu vou dormir. Porque senão eu pego a porra do celular e fico mexendo. É descobrir quais são seus pontos fracos, né? Exato. E aí Se eu observar. tiro o celular do quarto antes de dormir. Eu vou lá, deixo o celular fora, eu entro e aí eu durmo. Acabou. Se eu levar até hoje, eu ainda não consegui resistir. Vai chegar um momento em que eu vou conseguir resistir. Depois que tu consolida o hábito, tu ganha o poder de resistir. Então, antes eu não conseguia ir no bar e não beber.
Hoje em dia eu posso ir em qualquer lugar e eu consigo não beber, porque eu me transformei em outra pessoa. Só que pra eu me transformar em outra pessoa, eu tenho que ter acertado muitas vezes. E pra acertar, eu tenho que fazer qualquer coisa que precise no meu planejamento pra eu conseguir acertar. Exato. Senão eu nunca vou virar a pessoa que eu quero ser. Exato. Você tem que fazer escolhas. A gente tem que fazer escolhas. Eu tô nessa vibe de emagrecer, né? E não é só questão estética, não. Claro, toda mulher quer ficar com o corpo mais bacana. Eu sempre fui muito magrinha, muito, daquele tipo de colocar 2, 3 shorts embaixo pra fingir que tinha bumbum. Eu sempre fui muito esquelética. E aí na pandemia, né, parei a atividade física, eu ia todos os dias na academia, eu fui professora de zumba, tão viciada que eu era em academia. Caraca. Eu cheguei a fazer curso e dar aula. E aí a pandemia me sugou, né? E aí eu comecei a comer, ansiedade, comer, juntou com a minha idade. Hoje eu tô com 50, na pandemia eu tava com 46, né? É, por aí. Eu já tava entrando no climatério, então já tava com os hormônios lá, né, no pé. Somou uma cacetada de coisas, mas a minha indisciplina comigo mesmo, porque não precisaria ter sido assim, mas foi. E esse processo de lutar contra a balança e lutar contra esses presentinhos que eu ganhei com sobrepeso, diabetes, hipertensão, dificuldade de locomoção. Cara, teve um dia que eu não consegui calçar meu tênis, que eu falei, chega. Eu não conseguia chegar no meu pé, fermento. Caraca. Eu tenho 1,5 m. Eu preciso ser magrinha, porque senão eu rolo. Pequenininha. Eu não consegui calçar meu tênis. Eu falei, o que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo comigo? E aí, a gente começa a enfrentar muitos obstáculos, porque eu preciso mudar o meio onde eu estou. Então, eu não posso comprar, que nem você falou, o pote de Nutella, o pão, o refrigerante, a Coca-Cola, que eu amo. Senão tu não vai conseguir. Senão eu não vou conseguir. E eu preciso me aliar às pessoas que se juntem comigo nesse propósito. Porque eu tava sentindo muita dificuldade, porque ao meu lado eu não tinha pessoas que estavam me incentivando a comer direito. Eu tinha o contrário. Então eu tive que fazer escolhas. E essas escolhas, às vezes, trazem dor. Sim, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Mas eu tive que escolher por mim, entende? Sim. Isso é ser egoísta. E isso é bom. Em algum nível, eu acho que é positivo. Porque se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito essa escolha, eu não sei onde eu ia terminar. Uma hora eu ia ter alguma complicação vascular, ou eu ia viver realmente uma vida sem qualidade, chegar na... Porque a gente quer viver muito, mas não quer envelhecer, né? Eu quero viver muito, eu quero ter netos, né? Eu tenho 4 filhos hoje, eu não tenho nenhum neto. Então eu quero estar viva, bem, eu quero chegar na minha velhice com saúde para brincar com os meus netos, para me abaixar e levantar e não precisar dar trabalho para os meus filhos. E para isso hoje eu tive que fazer uma escolha muito difícil, que tá rasgando por dentro. Mas eu precisei fazer. Sim. Eu me escolhi, entende? Sim. E é isso, pô. Às vezes é aquilo, ou tu muda as pessoas ou tu muda as pessoas. Ou a pessoa que tá perto de ti, ela se joga junto, ela evolui junto, ou ela vai ficar pra trás. O trem não pode parar, pô. Não pode parar. O trem atropela quem tiver na frente. A partir do momento que tu toma essa decisão, cara, é tempo, é questão de tempo até acontecer, sabe? A partir do momento que tu tem, tipo, um insight que tu teve, o insight ele é instantâneo, a mudança pode demorar, mas o insight ele não volta. Não, a decisão foi, tudo bem, né? Ela não foi de uma hora para outra, eu já venho nesse processo. Já vem sentindo esse, vai, eu preciso. Mas quando deu start, eu não volto atrás nessa decisão. Isso. Só que aí é isso. Doendo, sangrando, rasgando, tendo perdas com isso, que eu sei. Sim. Eu sei que já estou tendo e terei perdas com isso. Mas eu fiz uma escolha. Sim. E eu sei que é a escolha certa. A cada escolha é uma renúncia, como diria o Chorão. A cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho uma vida mais saudável, eu tenho que renunciar à lasanha, à Coca-Cola. E tem um limite, até mesmo dentro dessas estratégias, por exemplo, que eu falei, que é... Existe um limite que se tu cortar tanta coisa, alguma hora tu surta.
entende? Então isso também faz parte de tu diminuir a quantidade de erros. Se, por exemplo, tu nunca come um doce. Pode ser que esse fato de tu nunca relaxar e comer um doce te deixe tão estressado que um dia tu surta e tu vai lá. Então, o plano, ele tem que te balizar por cima e por baixo, sabe? Não adianta tu fazer uma dieta ultra louca, porque é o que a galera faz às vezes. A galera radical, vai lá, né? faz Corta uma dieta tudo. radical, cara, emagrece em uma semana, sei lá, 7 quilos. Aí vai lá, depois recupera tudo, sabe? O emagrecer, todas Até as porque mudanças na o vida. mental tem que acompanhar, né? Tem. A gente tem que fazer... Eu faço sessão toda semana. E às vezes eu peço um help de mais um dia. Não, vai me atende aí, porque o negócio não tá legal aqui. Então eu sei da importância de eu olhar pro meu emocional também, porque eu sei que se abalar o meu emocional mais, eu vou sucumbir. E eu não posso sucumbir, porque eu fiz uma escolha. E essa escolha, primeiro, é por mim, sim. Porque eu não estou bem de saúde, então eu fiz essa escolha. Mas também para as pessoas que me amam, que querem me ver bem. Meus filhos, minha mãe, que hoje é uma senhora, precisa de mim. Então eu escolhi também pelos que eu amo. E vai estar comigo quem me ama. É isso. E quem quer me ver bem. E quem quer que eu chegue nesse resultado de recuperar a minha saúde física. E quem não tiver disposto, é isso. Cara, eu nesse meio do caminho, eu abri mão de conviver muito com a minha mãe. Eu abri mão de conviver com a minha irmã. Eu abri mão de conviver com meu pai. O último Natal eu passei em casa sozinho trabalhando. Não porque eu precisava trabalhar, mas porque eu não podia ir visitar minha família, porque eu sabia que não ia me fazer bem. Sim. Porque eu sei que eu vou lá visitar minha família italiana, grande, não sei o quê, eu fico louco, porque eu sei que tem um tio que tá obeso, o outro que tá com ansiedade porque se entope de café, um outro que é um bipolar que não tem tratamento. E eu sei as respostas para muitas daquelas dores, porque eu fiz esse episódio com uns 300 psicólogos, e eu não consigo ir lá e não ficar louco. Sim, querendo ajudar. Eu imagino. E eu volto tão perturbado psicologicamente, muitas vezes, desses encontros, que eu abro mão do meu convívio com a família, de diversão, de tempo bom, porque eu tô me priorizando, eu tô sendo egoísta também. Mas não quer dizer que eu nunca vá visitar, mas assim, eu já sei, cara, o que eu consigo suportar. Cara, eu consigo ver minha mãe cada 20 dias, que não me abala o suficiente pra me tirar da minha trajetória. É aquilo, você encontrou os teus limites e respeita os teus limites. É isso. E eu tô errado, daí tem gente que vai falar, não, tu tá errado, não sei o que, é sangue. Cara, não tem, velho. Quem pode te fazer mal pode estar dentro da tua casa, pode ser teu sangue, pode ser teu irmão. Cara, tu tem que se priorizar, velho. A gente tem que se botar em primeiro lugar. Escolher com quem a gente quer andar, né? Isso. Com quem a gente quer Porque senão tu vai passar uma vida em prol dos outros, né? Eu conheço muita gente que chega mais pra frente da vida e fala, cara, devia ter feito diferente. Você sabe que tem um livro chamado Biblioteca da Meia-Noite? Oh, que nome massa. É muito legal. Vou te dar de presente. Ele fala sobre os ICs. E se eu tivesse me casado com aquele cara? E se eu tivesse feito aquela faculdade? Sabe? É muito legal. Não vou dar spoiler aqui, que eu vou te dar esse livro e comprar pra você. É muito legal. Deve ser... E, na verdade, cada IC vai gerar vários outros ICs, porque sempre vai ter um IC. Efeito borboleta. Sempre vai ter um efeito borboleta, sempre vai ter. Eu não quero que isso aqui acabe. Tá muito bom. Mas a gente passou rápido, né? Passou muito rápido. Mas vai ficar aqui, ó. Adorei demais te receber aqui. Você é um cara incrível. Quero você no meu radar. Radar analítico. Obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho, pelo teu esforço de vir até aqui. Isso significou muito pra mim, de verdade. Eu acho que você é uma pessoa que você tem luz. Que bom. Você tem uma energia boa. É gostoso estar com você. Então, de verdade, a gente vai repetir, vai ter mais episódios parte 2. com isso, vai ter parte 2. Bom, muito obrigado por me receber tão bem, obrigado pelo presente aqui, obrigado também pela tua audiência e, cara, eu quero deixar um recado, pode deixar recado? Claro, já ia pedir pra você deixar onde a gente te acha, teus canais, o que você tá, teus projetos. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dizer pra qualquer pessoa que tá assistindo aqui que às vezes tu tá num lugar muito ruim,
tu tá vivendo uma vida que tem muito sofrimento, às vezes tu nem tem consciência do sofrimento que tu tem e que, cara, existe uma solução. Não é uma solução mágica, mas sempre tem um caminho pra viver melhor. Sempre tem um jeito de ter uma vida com mais significado, sempre tem um jeito de viver uma vida em que tu se sinta mais vivo e menos anestesiado e que tu possa parar de fugir das coisas que tu não deveria fugir, que tu possa enfrentar elas, né? Limpar essa casa ao invés de botar a sujeira embaixo do tapete. Sempre tem um jeito, cara. É só tu buscar conhecimento e é só tu buscar se inserir nos ambientes corretos, é só tu tentar andar com as pessoas certas, tu tentar pesquisar soluções para os teus problemas que tu vai encontrar. Tu tem uma oportunidade única se tu tá assistindo isso aqui. Esse canal aqui tem conhecimento gratuito. Na palma da tua mão tem o meu canal, Sem Groselha Podcast, com mais de 300 episódios, cada um com a capacidade de mudar completamente a tua vida. Então, se tu não tá buscando, cara, tu tá escolhendo sofrer quando tu não tá escolhendo enfrentar. Então, para quem quiser também me acompanhar, se acha que as coisas que eu falei aqui fazem algum sentido, lá no meu Instagram, onde eu trago a maior parte dos meus conteúdos, divulgo as coisas que eu vou participar, trago os meus outros projetos, Fermento TV, o nome lá, para quem ouvir esse chamado e achar que faz sentido, vai ser uma honra te receber lá. É isso. Obrigado. Obrigada. Demais. Adorei. Bom, obrigado. Então, fica aí. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, já ativa o sininho, porque você já viu, né? Que eu não trago pessoas fracas aqui, não. Aqui é pra acender uma luzinha no teu coração, é pra tocar mesmo o teu coração, pra que você entenda que a gente precisa, às vezes, olhar pra nossa vida e fazer um questionamento. Será que as escolhas que eu tenho feito estão fazendo bem pra mim? Será que existem outras formas, outros caminhos? Eu costumo dizer que a gente precisa utilizar um pouco o método socrático com a gente, né? Se questione, se pergunte. Não tá bom? Levanta, muda de lugar. 1, 2, 3, levanta e vai atrás do que você quer. Vai atrás do que você precisa. Tem um caminho e a gente tá aqui para ser feliz. Então esse canal é um dos caminhos. O propósito do canal é transformar vidas, como a minha também foi transformada, como a do Fermento, como da maioria das pessoas que eu convido, que a gente fala sobre saúde mental, sobre vida, sobre comportamento. Então, já segue o canal. Se você gostou desse episódio com Fermento, compartilha com as pessoas que você ama. Diga para elas que você já iniciou o processo e incentive as pessoas a iniciarem também. Um beijo grande e até o próximo episódio.